Boa noite, meus irmãos. Que felicidade estarmos juntos, reunidos aqui. E agora eu falo não somente para quem está aqui na igreja, mas falo também para quem está acompanhando a transmissão, né? A transmissão nos dá esse benefício de agregar mais pessoas a essa adoração. E eu recebi a informação de que temos um pedido a mais também, participando aqui nesse momento dos pedidos da irmã Maria Souza, que pede oração pelo seu filho Lucas. Então eu gostaria também de nós, mais uma vez, fecharmos nossos olhos e orarmos ao Senhor. Querido Pai, grandioso Deus, mais uma vez em Tua presença, nós convocamos o Teu Espírito Santo a nos iluminar nesta noite aqui hoje, ó Pai. Que Ele apacente o nosso coração, que Ele transforme da maneira que Ele achar melhor. E que nós possamos sentir os efeitos de sermos alimentados pela Tua Palavra. Ó Pai, Tu já ouviste os pedidos que nós já levamos a Ti, mas gostaríamos também de entregar o pedido da irmã Maria Souza pelo seu filho Lucas, que o Senhor acompanhe a vida dos dois, o Senhor sabe as batalhas e o que mora no coração de cada um, e que o Senhor esteja com esse rapaz, que ele se aproxime cada vez mais de Ti. Nós Te pedimos então, ó Pai, que a inspiração do Teu Espírito Santo conduza todas as palavras que forem proferidas aqui neste púlpito. É isso que nós Te pedimos, já Te agradecemos, pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, eu fui convidado aí pelo nosso diretor do Ministério dos Homens, Amaury, a estar passando a mensagem do dia de hoje, Quarta-feira dos Homens, sempre relembrando, né? Para quem está aqui, para quem está nos acompanhando. Quarta-feira, primeira do mês, o lugar do homem adventista é na igreja, né? Porque é a quarta-feira dos homens. Então, é um compromisso marcado que nós temos, porque as mensagens elas tenderão a ser voltadas para esse público em especial. Então, hoje, eu separei aqui uma temática que envolve os homens, de uma maneira especial, mas também, obviamente, tem uma reflexão válida para as mulheres. Mas a gente vai estudar sobre a história de 3 homens e uma conversa que esses 3 homens tiveram. E o que é que se pode aprender dessa conversa desses 3 homens, né? O que nós podemos extrair de ensinamentos desses 3 homens que interagiram. Já pode colocar até o slide aí, o slide inicial, você vê, esse é o tema do sermão de hoje, as 3 cruzes. Então você já sabe que é um assunto forte, né? Profundo, impactante, com certeza a gente não consegue abarcar todas as nuances e detalhes dessa história, mas eu vou tentar fazer um breve estudo aqui com os irmãos sobre esse episódio aí do Evangelho. A gente vai ver no Evangelho de Lucas, né? Em que Jesus interage com os 2 ladrões no momento da crucificação. As 3 cruzes é o tema de hoje. Se a gente fosse voltar, pode voltar o slide aí, esse ainda não. Se a gente fosse voltar aí os capítulos anteriores à crucificação de Jesus, a gente vai ver que esses bandidos eram alguns dos muitos que viviam naquela época de Jesus, né? Inclusive tinha um bandido em especial, um bandido que era notável, destacado entre vários outros bandidos, que era o Barrabás. A gente conhece muito bem essa história, né? Em que foi perguntado ao povo quem deveria ser crucificado, se Jesus ou Barrabás, e o povo sentenciou Jesus à morte de cruz, o que nos deixa abismado hoje, né? Estudando essa história, que inclusive há um jogo de palavras bem cruel aqui também, porque eu não sei se você sabe, mas o Barrabás, o primeiro nome do Barrabás era Jesus também. E quando foi perguntado ao povo quem deveria ser solto, perguntou-se se era o Jesus Barrabás ou o Jesus, Filho de Deus. E aí acrescento algo a mais, Barrabás significa filho do Pai.
Bar, filho, Abba, pai. Então a pergunta foi: vocês querem salvar Jesus, filho do Pai, ou Jesus, filho de Deus? Era até um trocadilho aqui, né? Para humilhar ainda mais Jesus nessa situação. E o povo fez essa decisão. Escolheu a crucificação de Jesus. E agora nós vamos estudar o cumprimento dessa sentença. Já que o povo escolheu assim, lá vai Jesus para o lugar onde Barrabás deveria estar. Se Barrabás estivesse na cruz, no lugar de Jesus, seriam apenas 3 bandidos sendo crucificados. E essa história talvez nem chegaria ao nosso conhecimento. Mas essa substituição, que é bem representativa, fez com que essa história chegasse a nós hoje. Nós vamos ler aqui esse episódio que eu considero o checkmate de Deus no plano de salvação. Ali está consumado. Nós vencemos porque isso aconteceu. Por intermédio da cruz, do sacrifício de Jesus. De todos os temas que esse livro possui, esse é o principal. Esse é o que dá razão a tudo. Então, naturalmente, eu acabei escolhendo esse tema. Quando o tema fica livre assim, eu tenho uma certa tendência a escolher falar sobre o sacrifício de Jesus, principalmente levando em consideração que o Espírito de Profecia nos recomenda que esse deveria ser um tema estudado por nós todos os dias. Porque o sacrifício de Jesus, ele tem o poder de nos constranger. E esse constrangimento nos leva a não pecar. Nos ajuda no processo de santificação. Então nós devemos sim estudar o sacrifício de Jesus quantas vezes forem possíveis. E hoje eu vi que isso seria uma boa oportunidade. O checkmate de Deus no plano da salvação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como era uma morte por cruz. Já devo ter mencionado aqui em outros sermões o quão excruciante era a dor provocada num sacrifício de cruz. Né? Isso é muito comentado na Páscoa, no período pascual. A gente não vai entrar nesses detalhes porque hoje o foco vai ser esse episódio dos 3 interagindo ali, os 3 crucificados. Mas com certeza o sofrimento é um detalhe que a gente não pode esquecer ao lidar com esse diálogo que nós vamos ler aqui. Não eram 3 homens conversando porque se encontraram na rua e começaram a interagir. Eram 3 homens conversando em situações de extrema dor, de extrema angústia e principalmente o que estava no meio, que não lidava só com a dor física, mas também com um sentimento pesado ali, né? Uma parte espiritual envolvida, que pesava sobre ele. E então nós vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Esse vai ser o texto que nós vamos estudar hoje. Lucas 23. Eu costumo dizer que dos evangelhos todos, o evangelho de Lucas é o meu preferido, porque ele dá detalhes que às vezes os outros evangelhos não passam, né? E aqui nós temos o relato dessa história, no capítulo 23 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 39. Lucas 23, verso 39. Amém? Então acompanhem comigo a leitura. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Muito bem. Esse é um texto bastante conhecido e já bastante lido em nossa igreja, né? Talvez você até ache que não tem nenhum ensinamento novo a extrair desse texto. Pode ser que não mesmo. Mas sempre é bom relembrar o que você já esqueceu, tá? E que esse texto o impressione sempre da mesma maneira. Esse texto, inclusive, muitos usam, né, para fundamentar a teoria de que assim que você morre, você vai para o céu, porque provavelmente na sua Bíblia está traduzido assim, lá no verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, o que consta mesmo como um erro de tradução. Inclusive, essa foi a tese de doutorado do pastor Rodrigo Silva, foi só sobre esse texto aí, né? O advérbio hoje, ele estava entre duas proposições no original em grego, e quando isso acontece, o advérbio pode caracterizar o que vem antes ou o que vem depois. Nesse caso aqui, o que teria vindo antes. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso era um costume dos gregos, falar dessa maneira, usando o hoje dessa forma, né? Então isso nos mostra que, na verdade, não é que aquele homem estava prestes a encontrar com Jesus no paraíso naquele mesmo dia, mas isso iria acontecer. A promessa de Jesus foi clara. Eles iriam se encontrar no paraíso. Quer dizer, então, que aquele homem, na última cena da sua existência, conseguiu o prêmio, conseguiu a vitória, a salvação. Veja que bênção, né? Mas há muitas coisas, como eu falei, para se pensar desse texto. E aqui no próximo slide eu classifiquei cada um dos crucificados, né? Você vê a imagem, né, uma ilustração do que seria esses três homens crucificados. E as três cruzes, elas simbolizam três personagens com papéis diferentes no processo de salvação. Nós temos o provedor, o receptor e o rejeitador. Essas são as funções no processo de salvação. Três homens que representam a humanidade inteira. Um que veio para salvar. Um homem representa um público inteiro que recebe a salvação. E o outro homem representa um outro grupo que rejeita a salvação. É uma história realmente bem sugestiva, bem ilustrativa. A gente não vai se demorar nela aqui, eu pretendo ser bem objetivo. Mas, classificando novamente aqui, trazendo outras nomenclaturas para classificá-las, no próximo slide você vê uma outra possível constatação que a gente pode tirar, né? Nós temos aí o que morreu pelo pecado, o que morreu para o pecado e o que morreu no pecado. Os três morreram, né? Mas as suas mortes têm simbolismos diferentes. Jesus morreu pelo pecado, ou seja, para que você fosse liberto do pecado. O ladrão à sua esquerda morreu para o pecado, ou seja, ali ele estava abandonando o seu passado, os seus maus atos estavam sendo riscados, esquecidos, porque ele reconhecia em Jesus aquele que podia limpar o seu passado, limpar os seus pecados. Ele queria aceitar esse sacrifício para a vida dele. E ele teve a validade do sacrifício de Jesus em sua vida. E à sua direita, à direita de quem vê, na verdade, né, nós temos o que morreu no pecado. Aquele que não reconheceu Jesus como Cristo e perdeu a oportunidade de salvação. Pois muito bem, a gente vai refletir em cada uma dessas três cruzes, né, em específico, mas eu gostaria de, antes disso, passar aqui para os irmãos uma citação de um livro bem interessante chamado As Três Cruzes, que inclusive dá o mesmo título desse sermão, né, As Três Cruzes, do escritor Gino Cassieri. E é uma citação bastante bonita, eu considero ela bastante bonita. Acompanhem comigo aí, ela diz assim:
Deus usou Jesus e os dois criminosos para dramatizar as únicas respostas possíveis ao Messias prometido por Deus: crença e descrença, aceitação e rejeição, arrependimento e impertinência. Deixa eu até ler por aqui, senão eu vou acabar lendo alguma coisa errada. Impenitência. Um de cada lado de Jesus. Essas três cruzes foram chamadas por três nomes diferentes: a cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da recepção, que eram os nomes que eu usei agora há pouco no slide anterior. Então veja, realmente nós temos a representação da humanidade toda. Você tem duas escolhas, e apenas duas: crer ou descrer, aceitar ou rejeitar, se arrepender ou permanecer no erro. E não há um meio termo, não há um muro. Naquele momento que aqueles dois homens estavam a um passo da morte, eles perceberam que só podia escolher uma coisa ou outra. E cada um fez a sua escolha. Primeiramente, eu gostaria de refletir aqui com os irmãos sobre a cruz da rejeição. Pode passar aí o próximo slide. E agora nós vamos focar na cruz da rejeição. Irmãos, antes de a gente ler os versos aqui propostos no slide, eu acho muito válido a gente pensar que esse ladrão que rejeitou a Jesus não foi o único a rejeitá-lo nesse contexto do sacrifício, né? Outros personagens também rejeitaram Jesus. Judas, nesse contexto, também rejeitou a Jesus. Pilatos, nesse contexto, por sua fraqueza, também rejeitou a Jesus. E o que mais me chama a atenção é que tanto eles quanto esse ladrão estiveram cara a cara com a oportunidade. Ali estava a oportunidade de mudar de vida, de ter um destino diferente. E eles desperdiçaram a oportunidade da vida deles. E eu penso e às vezes sinto que nós estamos na igreja, na casa de Deus, e estamos também cara a cara com a oportunidade. E seria muito triste para mim e para a sua história se a gente fizesse a escolha errada, tendo estado cara a cara com a oportunidade. Quantos não vão morrer sem o privilégio que você tem de estar aqui, de ter o conhecimento que você recebeu? Quantos vão? Mas você não tem essa desculpa. Você está cara a cara com Jesus, cara a cara com a oportunidade de entregar a vida a Ele. E a escolha quem faz é você. Assim como ele exerceu o livre-arbítrio, esse ladrão, você também deve exercer o seu livre-arbítrio. Mas espero eu que de uma maneira diferente da dele. A verdade é que esse homem, ele não demonstrava arrependimento pelos seus atos. Pelo que a gente leu aqui no texto, ele não demonstrava arrependimento, ele demonstrava outro sentimento. Ele estava, na verdade, bravo. Não é? Ele estava bravo ali, ele estava blasfemando, xingando. E ele estava bravo por quê? Porque foi pego a partir das consequências do seu ato. As consequências do ato dele levaram ele a estar naquela cruz. E ele lamentava e se irritava por isso. Então ele não conseguia tirar o foco da raiva que ele sentia de ter sido pego, de estar naquele momento sofrendo. E não conseguia enxergar a oportunidade que estava ali diante dos seus olhos. Talvez ele olhava muito para o mundo natural e não queria saber do mundo espiritual, o que representa uma grande parcela da sociedade atual, né? Isso nos mostra que o coração do orgulhoso é descrente, porque ele era orgulhoso. Quem tem um coração orgulhoso não crê, não tem fé. O coração do orgulhoso só consegue enxergar a si mesmo. Só consegue enxergar a sua situação e acaba exagerando algo, a condição, e esquecendo de algo muito maior. Enquanto ele olhava para a condição física, ele esquecia da condição espiritual, que era mais importante. Então ele agia egoisticamente. Então nós devemos
fazer uma sondagem, um diagnóstico do nosso coração. Será que o nosso coração é orgulhoso? Porque se nós temos um coração orgulhoso, a consequência disso será nós agirmos sempre de maneira egoísta. E quando nós agirmos de maneira egoísta, a gente não vai olhar nem para o próximo, nem para Deus. E isso nos levará ao fundo do poço, à lama, como levou esse homem. O final da vida dele foi trágico. E 2 versos que eu gostaria de ler aqui com os irmãos sobre esse sentimento esboçado por esse homem estão aí, Provérbios capítulo 16, abra a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 16, verso 18. Primeiro vamos ler esse texto, Provérbios 16, verso 18. Amém? É um verso curto, como os versos de Provérbios geralmente são. E diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 2 sentimentos manifestados na reação daquele homem: a soberba e a altivez de espírito. E são 2 sentimentos que precedem a ruína. E no caso desse homem, a ruína final. Tragicamente, esse é um dos poucos casos que nós temos basicamente certeza de que não houve salvação na vida desse homem, porque era o final da vida dele. E ele rejeitou no final da vida dele. E o final foi trágico porque ele era soberbo e altivo. Será que nós somos soberbos e altivos? Se somos, o que nos espera é uma tragédia, assim como aconteceu na vida desse homem. Mas agora, indo para Tiago, nós vimos uma mensagem parecida com essa que nós lemos em Provérbios. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, é agora que vem a mensagem que eu gostaria de destacar aqui. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o contrário de ser soberbo é ser humilde. E você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se você é humilde, você recebe da parte de Deus a graça. Mas se você é soberbo, Deus resiste a você. E eu achei isso muito forte. Quando eu li, esse é o mesmo falar que nós devemos resistir ao diabo. E assim ele fugirá de nós. E esse mesmo verbo resistir foi usado para o que Deus faz em relação aos soberbos. Por que será que Deus resiste aos soberbos? E a resposta é fácil. Porque os soberbos agem egoisticamente. E Deus abençoa quem está disposto a ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus não quer abençoar aquele que vai fazer a bênção morrer em você. Não vai frutificar a bênção. Qual é o sentido da bênção vir, então? Assim Deus resiste ao soberbo. Mas se nós tivermos o coração humilde, Ele estará sempre disposto a abençoar a sua vida, para que as bênçãos transbordem na vida de outras pessoas. Olha que maravilha. Então vamos focar na parte boa desse verso, não é verdade? Então, irmãos, já que ele tinha soberba e altivez de espírito, faltava nesse ladrão 2 características que agradam a Deus: a fé e a humildade. Aqui eu tenho mais um slide falando sobre essa cruz da rejeição e sobre esse ladrão, e aí é um slide que eu acho que é bem impactante também, essa frase que a gente vai ter aí. Pode passar. Reflita nessa frase aí, irmãos, que essa frase é profunda. Jesus pode salvar o profano, o inapto e o imundo, mas não o indisposto. Jesus não pode salvar o indisposto. Aquele homem estava indisposto, ele não queria. E esse é o maior problema que alguém pode ter em relação ao Evangelho.
não querer, simplesmente. Porque nós temos um livre-arbítrio. Deus nos deu a escolha. E se você não quer, Ele não força. Se você é profano, mas é disposto, mas quer mudar, a salvação chegará até você. Se você é inapto, não tem habilidades, mas você deseja ser salvo, assim você será. Se você está no fundo do poço, na lama, nas piores condições, você ainda tem esperança, salvação para você. O Evangelho pode chegar até o seu coração, mas se você está indisposto, infelizmente não há esperança e nem há salvação. E lendo uma frase como essa, eu pergunto a você, o que é, afinal de contas, pecar contra o Espírito Santo que não seja isso? Pecar contra o Espírito Santo é perder a sensibilidade e, por isso, não ter mais interesse, não ter vontade de estar com Jesus, de estar com Deus. E, nesse caso, não pode haver salvação. Porque Jesus está à porta do nosso coração e bate. Se você está disposto a aceitá-lo, então vai e abra a porta. Muito bem, então essa é a cruz da rejeição. Já refletimos sobre ela, agora vamos refletir sobre outra cruz. Pode passar o slide, a cruz da recepção. E eu gostaria de voltar agora lá no texto que a gente leu no início, lá em Lucas capítulo 23, que é o texto base do sermão de hoje. Lucas 23, aí nos versos 41 e 42, a gente vai focar no trecho em que esse bandido fala. Lucas 23, verso 41 e 42. Vamos ver aí a participação do segundo ladrão nessa história. E diz assim. Lucas 23, 41 e 42. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. Irmãos, aqui, nessas duas falas desse ladrão, nesses dois versos, nós podemos constatar duas coisas. No primeiro verso, nós percebemos que ele tinha respeito a Jesus. Se aquele outro ladrão não tinha respeito, ele respeitava e ele pedia respeito a Jesus. Ele sabia que estava lá por merecimento, mas que Jesus não estava. E que precisava ser respeitado como filho de Deus. Então, primeiro ele demonstra o respeito a Jesus. E depois, mais importante ainda que o respeito, no verso 42, ele demonstra a fé dele. Ele acreditava em Jesus como Filho de Deus, acreditava no poder de Jesus para salvar a sua vida. E ele demonstra isso no pedido que ele faz a Jesus. Aqui nós vemos um coração que tinha consciência da sua indignidade e que era humilde. E veja só que ironia da vida. Nós precisamos ter o coração desse ladrão. Talvez você não se sinta tão indigno quanto o ladrão, né? Mas eu falo para você que o mesmo merecimento que ele tinha, você também tem. Pelos seus atos da sua vida, o que você merecia era a morte. Mas você pode ter uma postura de humildade e crer no sacrifício daquele que pode salvar a sua vida. Irmãos, no próximo slide nós temos mais um comentário agora sobre essa cruz da recepção. E agora um comentário diferente da perspectiva daquela frase anterior. E diz assim: quem tem consciência de sua indignidade consegue enxergar melhor as bênçãos na vida, porque sabe que é imerecedor. Aquele homem conseguiu enxergar a bênção de estar com Jesus naquele momento. Mesmo naquela situação de angústia, de dor, de sofrimento, ele percebeu que ali estava a oportunidade que ele mais esperava, que ele mais precisava,
de entregar a sua vida a Jesus. Então ele conseguiu enxergar um lado bom. Quem tem o coração humilde, quem tem consciência da indignidade, sabe que o que vier em sua vida de bom é bênção imerecida. E você deve louvar o nome daquele que envia essa bênção. Esse coração grato salvou a vida desse homem, porque a partir desse coração ele entregou-se a Jesus. E Jesus assim pôde salvá-lo. Então essa é a cruz da recepção, que nós possamos ter esse mesmo sentimento de recepção ao sacrifício de Jesus. Por fim, a gente vai refletir na última cruz, pode passar o slide, é a cruz da redenção. Agora eu não usei aquelas ilustrações, né, pintadas, não. É uma foto do filme Paixão de Cristo, que eu acho que a maioria aqui já deve ter assistido, né? Eu assisti, mas, por incrível que pareça, faz pouco tempo que eu assisti pela primeira vez esse filme. E eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei impressionado porque é um sofrimento, assim, o físico, na parte física, choca quem assiste o filme, porque Jesus fica completamente ensanguentado, realmente o sangue escorre por todo o corpo, enfim. E nós temos um vislumbre do que foi esse momento de dor física do mestre, né? Eu achei, quando eu assisti o filme, eu achei que talvez eles exageraram muito nesses efeitos assim para mostrar a dor de Jesus, mas depois eu, estudando melhor e ouvindo mais os comentaristas bíblicos, eu descobri que na verdade foi disso para pior. O sofrimento de Jesus foi daquele filme para pior. Então não era pouca coisa que ele passou, né? Essa imagem representa a dor e o sofrimento físico dele. E eu trouxe aqui uma citação sobre o sacrifício da cruz da redenção, que diz assim: na velha cruz acidentada vemos o homem em seu pior, mas Deus em seu melhor. Herbert Lockyer. Realmente, quando você olha para essa imagem de Jesus ensanguentado, chicoteado, né, sangrando, aí está a pior versão física que um homem pode chegar. Mas essa foi a melhor versão de Jesus. Se você quer refletir em Jesus em sua melhor versão, é ele na cruz. Porque lá ele estava no ápice do seu amor pela humanidade. No ápice do seu amor por você. Não há maior demonstração de amor do que essa. Tão grande que jamais poderá ser explicada. Mas que hoje você pode aceitar. E esse aceite transformar o seu coração. Esse foi o ápice da história da humanidade. Jesus se entregou e nós vencemos. Pela morte dele, nós fomos vitoriosos. Irmãos, eu fico imaginando quando eu vejo uma ilustração como essa, reflito no sacrifício de Jesus e fico pensando nas horas finais da sua vida, o que será que se passava na mente de Jesus? E eu fico pensando que talvez ele estivesse refletindo num futuro, em um paraíso com você. Na recompensa daquilo que ele estava fazendo. O paraíso estava na mente de Jesus. Eu creio que estava. E assim como Jesus manteve o paraíso e a eternidade em sua mente no momento mais difícil da sua vida, nós precisamos manter o paraíso, o céu, na nossa mente, nos momentos de aflição. E isso vai ser um repouso para o sofrimento. Vai ser um pensamento no qual nós poderemos nos apegar e encontrarmos alívio. Aquele contexto não foi nada fácil para Jesus, afinal de contas, ele estava sendo inclusive contestado por um dos ladrões que estavam ali. E não deve ser fácil você, em um momento de extrema dor física, ainda ter que ouvir
pessoas contestando, julgando você. Não deve ser nada fácil. O que geralmente nós fazemos quando somos contestados? Nós rebatemos, né? Toma lá da cá. E se for num momento de dor, de angústia, aí é que nós rebatemos mesmo. Mas Jesus demonstrou total controle sobre as suas faculdades mentais. E ele escolhe não pagar na mesma moeda e ter uma reação diferente daquela que eu e você talvez teríamos. Uma vez um homem falando sobre esse contexto de Jesus, ao ouvir o ladrão contestando a ele, teve um homem que disse assim: se fosse eu sairia da cruz e matava todo mundo ali. E acabava a historinha, né? E aí eu fico pensando, que bom que Jesus foi diferente do que eu e você seríamos. Que bom. Porque essa história já teve um ponto final e ele venceu. Não há mais nenhum risco de nós perdermos. Irmãos, Jesus ele não focou no sofrimento, mas ele focou no resultado da sua ação. É mais um ensinamento que nós devemos aplicar na nossa vida. Foque no resultado, foque no propósito. Não foque no caminho, não foque na trajetória que você vem seguindo, que é tão cheia de obstáculos e é tão conturbada. Se você fixar os seus olhos aqui na terra, você só vai se angustiar cada dia mais. Mas se você mentaliza o céu, a presença de Jesus, o futuro perfeito que te espera, então você muda a sua visão, o seu pensamento. Eu gostaria de ler aqui João capítulo 10. Leia também, aí abre a sua Bíblia. Você também que está em casa, abre a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 17 e 18. Aqui veja só o que o próprio Jesus fala. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus já tinha esse propósito firme de muito tempo. Nada poderia o abalar. Não era uma contestação de um ladrão que iria conseguir abalar Jesus. Talvez abalasse a mim e a você. Mas esse propósito tão antigo de Jesus já estava tão fixo que ele estava concentrado só no resultado. E ali, por livre e espontânea vontade, ele se entrega, tendo a certeza de que a sua vida iria ser reavida, né, para ele. O Pai iria devolvê-la. E assim acontece. E agora eu pergunto para você, caminhando aqui para o fim. Em que cruz você está nesse momento? Em que cruz você está? Será que você está na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? A cada dia nós devemos nos colocar na cruz da recepção. É uma escolha diária. Pode ser que hoje, através das suas atitudes, você tenha demonstrado que está na cruz da rejeição. Quando eu digo em que cruz você está, talvez você não tenha pensado em hoje. Você tenha pensado na sua vida em geral, no fato de estar aqui na igreja, e você pode responder: estou na cruz da recepção. Mas a cada dia, nós devemos retomar o nosso posto da cruz da recepção. E através das nossas atitudes, demonstrarmos que nós recebemos, que nós aceitamos o sacrifício de Cristo pela nossa vida. Irmãos, eu digo que o sacrifício de Cristo é como um vale-presente. Sabe aqueles cartões de vale-presente? Muito bem. Quando um vale-presente expira o prazo de validade, é só um pedaço de plástico. Mas
quando ele está dentro do prazo de validade, ele vale muito. Assim é com o sacrifício de Jesus, mal comparando aqui. Mas o prazo de validade do nosso vale presente está próximo de expirar. Você que está aqui, você que nos assiste, você recebeu da parte de Jesus um vale presente. E você tem a opção de usá-lo ou de deixar expirar a validade dele. E só você pode tomar essa decisão. Não é a sua família que vai tomar a decisão por você. Não é o seu anjo da guarda que toma a decisão por você. Deus deixou o vale presente na sua mão. Jesus já morreu. Agora você aceita ou você deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E o prazo de validade acaba. Irmãos, Jesus está muito próximo de voltar. E todo sermão, toda reflexão, toda análise de texto bíblico deve terminar na mesma conclusão. A vida é efêmera e Jesus está perto de voltar. Nós precisamos nos comprometer. Nós temos esse testemunho desse ladrão que no último momento da sua vida, ele agarrou a oportunidade. Mas não deturpe a análise desse texto, achando que assim vai ser com você também. E no último momento da minha vida, eu vou dizer, aceita Jesus. Irmãos, Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que é sincero ou não. Ele não está chamando você para tomar a decisão no final da sua vida. Ele chama você para tomar a decisão agora. Sabe por quê? Porque Ele quer te usar. Ele quer fazer com que você seja um instrumento para salvar a vida de outras pessoas. E você vai ficar postergando esse serviço tão nobre, esse privilégio. E a cada vez que você estiver espalhando o Evangelho, você está fortalecendo a santificação, a sua fé. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Aceite o presente hoje. E a partir dessa aceitação, viva a cada dia aceitando novamente. Como seria bom que o gráfico da nossa vida de fé, de santificação só subisse, né? Mas quão frustrante é perceber que muitas vezes nós caímos nesse gráfico e demonstramos através das nossas atitudes que nós rejeitamos a Jesus. Isso é frustrante porque a razão disso recai só sobre você, você que usa o seu livre-arbítrio. Procure a Deus o seu poder para que o Espírito dele seja reanimado em sua vida a cada dia. Vamos finalizar o sermão de hoje lendo Isaías 53. A partir do verso 3. Aqui é o capítulo, meu capítulo favorito da Bíblia, o que eu considero o capítulo mais bonito de todos. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler só até aqui, depois você lê esse capítulo inteiro na sua casa. Mas a cada vez que você pecar, a cada vez que você rejeitar Jesus, lembre-se,
Foi por causa disso que ele teve que morrer e sofrer. Foi por causa disso que a morte dele se fez necessária. E você sabe disso. Então não banalize o sacrifício de Jesus em sua vida. O preço foi tão caro. Pelo contrário, então, a cada dia viva recebendo a bênção de ter uma vida nova, constrangida por esse sacrifício. O sacrifício que tem o poder de constranger. Irmãos, se a nossa primeira leitura do dia remeter ao sacrifício de Jesus, nós vamos ter vergonha de pecar. Vai ser constrangedor. Ninguém vai pecar em paz. Olha que bênção. A gente tem que ser incomodado pelo Espírito Santo. Não é legal ser incomodado, né? Mas nós precisamos. É assim que funciona o processo de santificação. Primeiro você vai sendo incomodado. E depois você vai querendo se livrar desse incômodo. E aí você passa a não mais querer cair. Que nós sigamos firmes. E que todos nós um dia, assim como o ladrão estaria na glória com Jesus, assim também nós possamos estar na glória com Ele. Amém? Vamos cantar agora. Vamos ficar de pé e cantar o hino Rude Cruz. Acho que é o 103 do Inário Novo. Rude Cruz.